amor matrimonial. Aí é o texto de São Paulo, que nós não vamos ler, né? Depois, comentários que eu estou falando, nós não vamos ler isso também, né? Nós vamos para o capítulo 5. O capítulo 5 vai trabalhar a ideia da fecundidade do matrimônio, ou seja, toda a questão da abertura aos filhos, né? E da gestação até a morte. Então, os temas trabalhados aqui são muito interessantes. Ele tem uma sensibilidade que eu acho assim muito interessante, porque tem coisas que não estavam lá, né, na discussão do 5, mas que ele dá um valor muito grande. Por exemplo, ele dá um valor muito grande ao período da gravidez, né? Como que a mulher, toda a questão da mudança do corpo, toda a período da gestação, né? Ele vai trabalhar, por exemplo, o amor na expectativa própria da gravidez. O que isso significa para a mulher e para o pai, para a mãe e para o pai, né? Depois vai falar do amor de pai e do amor de mãe, vai trabalhar muito a importância da referência, porque o que aconteceu? Nos anos 60, no mesmo período que houve a famosa Revolução dos Costumes, uma das grandes ditados, assim, vamos dizer assim, dos motes, né, daquela época era: é proibido proibir. Então, a partir de então, todas as figuras de autoridade familiar, eclesial, na escola, no Estado, elas foram questionadas de várias formas. Grandes filósofos, sociólogos, né, que questionaram as figuras chamadas de autoridade. Segundo Freud, que é o grande pai da psicanálise, o pai, né, a figura do pai, ela é fundamental, porque a partir da figura do pai, que eles chamam de logos, né, separador, é a figura que encarna a lei. Encarna a lei, encarna a autoridade, encarna a instituição, né? Então é muito importante essa figura que eles chamam, né, da separação, a figura do logos como logo separador, né? Porque como a criança ela ficou 9 meses no seio da mãe, então a tendência natural da criança, porque ela tem uma dependência visceral da mãe, né? Não só dos 9 meses, os primeiros meses de vida, né? A criança. Então, a tendência de uma relação fusional com a mãe é muito grande. Então, Freud trabalhou muito isso na psicanálise. Então, nesse movimento como eu falei, né, Revolução dos Costumes, a ideia, né, da autoridade paterna, sobretudo, ela foi muito questionada. Então, muitos pais foram perdendo, né, essa ideia de que a figura do pai ela é necessária, né, para formar uma personalidade sadia dos filhos. Então, o Francisco aqui ele vai mostrar a importância, né, do amor do pai e do amor da mãe. E o pai como figura de autoridade, mas não daquela autoridade antiga, né, que a gente só... Eu, por exemplo, eu sou da época que só o meu pai olhar, a gente já sabia o que podia e o que podia fazer. Acho que alguns de vocês pertencem a essa geração também, né? O pai tinha um olhar para a gente assim, e você já sabia o que podia e o que podia fazer, né? Claro que não está solicitando isso, mas está dizendo, olha, a importância são duas formas de amar diferentes, complementares, necessárias, né? O amor do pai e o amor da mãe. Então, ele trabalha muito isso daí. Depois vai trabalhar a ideia da fecundidade mais alargada, mais ampliada. A fecundidade não é só gerar filhos próprios, você pode também adotar filhos, né? Outros tipos vamos dizer, de fecundidade. Depois vai trabalhar a questão da cultura somática, do corpo, a vida da família em sentido mais amplo, depois ser filho, tem todo, né, 2 números aí sobre o que significa ser filho. Os idosos, vai trabalhar muito a figura dos idosos, ser irmão, a importância do ser irmão, né? E essa questão do coração. Nesse capítulo 5º, ele vai trabalhar fundamentalmente a ideia da fecundidade, né? Ele diz, o amor sempre dá vida, o amor conjugal não se esgota no interior do próprio casal, os cônjuges, enquanto se doam entre si, doam para além de si mesmos a realidade do filho, reflexo vivo do seu amor, sinal permanente da unidade conjugal e síntese viva, indissociável do ser pai e mãe. Esse texto, sobretudo nas sociedades mais individualistas,
nos grupos onde aparece mais o individualismo, isso é muito importante, porque hoje há muita gente que não quer ter filho. Muitos jovens casais que não querem ter filhos. E a gente às vezes se espanta quando a gente vê. A gente entende, assim, né, as razões e tudo, né, mas aqui ele está mostrando como que o amor de um casal não se esgota, né, entre eles. Agora, é claro que o absurdo, às vezes o exagero, né, digamos assim, do direito de ter filhos, que vai passar para outras questões, mas aqui não aborda isso não. Agora, nós vamos começar apresentando aqui algumas questões das perspectivas que ele chama pastorais. Então, primeira coisa, são 30 números. É um capítulo relativamente grande. Primeira coisa, anunciar hoje o Evangelho da Família. Ele vai usar essa expressão de João Paulo II. João Paulo II, na Familiares Consórcios, vai alcunhar, né, essa divisa. O Evangelho da Família. A família como um Evangelho. Né? Então, Francisco retoma isso e diz: há que anunciar hoje o Evangelho da Família. Depois, como guiar os noivos no caminho de preparação para o matrimônio. Só que a gente for olhar, comparar com a Familiares Consórcios tem páginas e páginas e páginas, né? Vai falar da formação remota, formação. Desde adolescente você tem que começar a preparar as crianças para se casar, né? Para se formar a família. Aqui ele é mais comedido, né? Ele é mais curto, né? Mas ele trabalha essa questão da preparação. Depois a celebração, também dedica alguns números para como pensar a celebração. Depois a preparação nos primeiros anos de matrimônio. Ele considera esse momento crucial. E se a gente for pensar bem, é um momento onde tem mais separações. Né? Depois, alguns recursos, que ele vai apresentar, vários recursos aí para essa pastoral. Nesse capítulo também, ele vai trabalhar essa ideia, são mais de 30, perdão, são 60 e poucos números, tá? Estamos ainda no capítulo 6. Iluminar crises, angústias e dificuldades. Então ele vai trabalhar muito essa ideia. Como que a crise, ela precisa ser trabalhada. São quase 10 números, está vendo? 8 números, né? 31 a 38, sobre a crise. Como enfrentar a crise no matrimônio. Nas várias etapas. Porque a crise, ela vem em vários momentos da vida. Né? Da vida conjugal e familiar. Depois, ele vai trabalhar muito a ideia das feridas. Como que as feridas, ele vai dizer as velhas feridas, ou seja, às vezes são feridas antigas, que elas explodem com uma força porque não foram trabalhadas, não foram curadas. Né? Depois vai trabalhar, acompanhar, depois das rupturas e dos divórcios, aqui, aí 5 números sobre os divorciados, como acompanhar nesse momento. Depois, algumas situações complexas. A principal das situações complexas vai ser a questão da homoafetividade, que vai aparecer aí, como acompanhar. Depois, a morte. Como acompanhar as pessoas no luto. Né? Muito bonitas, tem páginas lindas aí sobre a questão do luto. Então, esse 6º capítulo, como eu dizia, ele vai apresentar as vias pastorais para construir famílias sólidas, fecundas, segundo o plano de Deus. Ele vai recorrer a muitas relações conclusivas dos 2 sínodos e também às catequeses de Francisco e aos textos de João Paulo II. Vai recordar que as famílias são sujeito e não somente objeto da evangelização. Isso é muito importante. Para transformar a família em sujeito de evangelização. Ela não é só objeto. É um outro olhar mesmo. Um outro olhar. Né? Depois, ele vai dizer também que reconhece-se que aos ministros ordenados costuma faltar-lhes formação adequada. Né? Ele vai falar aí dos padres e ele vai sugerir que haja uma formação para os seminaristas. Vai reconhecer que muitos seminaristas vêm de famílias já problemáticas. Então eles mesmos têm muitos problemas para resolver. E como ajudar esses seminaristas para que depois eles possam ser, por sua vez, pastores realmente que acompanhem suas ovelhas nas várias situações de crise. Então vai ter números importantes sobre isso. Depois, se por um lado é necessário, vai dizer, melhorar a formação psicoafetiva dos seminaristas e envolver mais as famílias na formação do ministério, por outro lado, pode ser útil também a experiência
da longa tradição oriental dos sacerdotes casados. É muito interessante que ele coloque isso aí nesse meio. Né? Não sei se vocês sabem, a Igreja Católica, ela tem a obrigatoriedade do celibato dos padres desde o século XIII. Antes não era uma disciplina, é uma norma disciplinar, tá? É uma regra disciplinar, né, que os padres, sobretudo diferentes dos religiosos. Os religiosos eles fazem o voto de castidade por opção. Os padres diocesanos, eles têm essa regra desde, né, o século XII, por aí. Aí o que acontece? Antes, muitos padres se casavam. A gente vê lá nos Atos Apóstolos, né? São Paulo, algumas cartas de Paulo. Paulo, inclusive, diz, né, que o diácono seja esposo de uma mulher só, né, que o bispo seja um homem, né, casado, né, que se dê bem com a mulher, né, para poder não dar mau exemplo. Quer dizer, na igreja primitiva dos Atos Apóstolos, os padres eram casados, os bispos eram casados, os diáconos eram casados. Nas igrejas que foram formando o que a gente chama tradição oriental ou ortodoxa, que no século XI se separaram da Igreja Católica, eles mantiveram a opção. Ou seja, antes de você ser ordenado padre, você escolhe se você quer casar ou não. E se você for ser ordenado, você tem que se casar, inclusive, antes de ser ordenado. As igrejas orientais, assim que acontece. Tá? O que acontece? Essas igrejas se separaram de Roma. Algumas dessas igrejas voltaram a se unir a Roma. E nessas igrejas, os padres podem casar. Né? Então tem igrejas católicas ortodoxas ligadas à Igreja Católica Apostólica Romana, mas tem outro rito, é um rito oriental, onde os padres podem se casar. Então, o Papa Francisco diz o seguinte: não só os seminaristas têm que ter contato com as famílias na sua formação, mas também a gente tem que aprender desses padres que são casados, né? Para ver como eles podem ajudar a igreja a encontrar caminhos para enfrentar, porque todo problema vai ser as crises na família, né? Que ele vai trabalhar. Aqui, veja bem, abre-se alguns, claro, né? Eu estou falando, interpretando, tá? Alguns padres provavelmente vão ver aqui uma sinalzinho assim que o Papa poderia estar abrindo uma possibilidade que no futuro os padres na Igreja Católica possam ser casados. Ou que se ordene, chamados, né, homens casados, também padre. Que já se ordena diácono, porque não pode se ordenar também padre. Então, alguns veem nesse númerozinho aí como que uma espécie de abertura. Se eu posso aprender dos padres casados, por que a Igreja Católica de rito latino também não pode abrir-se a essa possibilidade? O Papa enfrenta também a necessidade de guiar os noivos no caminho da preparação para o matrimônio, acompanhar os esposos nos primeiros anos de vida matrimonial. E vai trabalhar o tema da paternidade responsável. Vai falar da necessidade de acompanhar algumas situações complexas, em particular nas crises, sabendo, como ele diz, que cada crise esconde uma boa notícia, que há que saber escutar, afinando o ouvido do coração. Então, toda crise tem uma boa notícia. Agora é importante a gente escutar bem a crise, para saber qual é a notícia boa que ela traz. Aqui ele fala também, quais as causas das crises? É porque ele diz, hoje em dia, cada vez mais as pessoas amadurecem tardiamente. Tem muita gente que se casa nova, não tem amadurecimento, não tem condição nenhuma de se casar, mas já se casa. Ele fala também do acompanhamento de pessoas abandonadas, separadas, divorciadas, sublinhando a importância da recente reforma dos procedimentos, o reconhecimento de casos de nulidade matrimonial. Aí eu vou só comentar isso, que é uma coisa importante. O Código de Direito Canônico da Igreja Católica, de 1983, ele traz, vamos dizer assim, uma série de, a gente poderia dizer assim, de motivos que podem invalidar um matrimônio. Então, a Igreja Católica, quase todas as dioceses mais importantes, sobretudo a arquidiocese, criaram desde
que o código foi aprovado, criaram os chamados tribunais. Aqui em Belo Horizonte tem um tribunal. E o que fazem esses tribunais? Então, eles recebem os casos de casais cujo casamento não deu certo e as pessoas acham que o casamento não foi válido. Então, há um processo para tentar perceber se de fato esse casamento foi ou não foi válido. O que é necessário para que um casamento seja válido? Necessário, resumidamente, aquelas 3 perguntinhas que o padre faz antes do casamento. Vocês sabem quais são as 3 perguntinhas que o padre faz? De livre espontânea vontade. É de livre espontânea vontade? Primeira. Segunda? Aceita os filhos. Essa é a terceira. A segunda? É por toda a vida? Terceira? Está disposto a acolher os filhos. Ou seja, essas 3 perguntinhas, ao redor delas, se define se o casamento é válido ou não. Se você foi coagido de alguma forma, ou você não tinha maturidade suficiente, tinha liberdade suficiente para contrair um laço matrimonial, aquele matrimônio pode ter sido válido. Se você foi casar para dizer assim, olha, vou experimentar, né? Se der certo, a gente permanece, a gente fica junto. Se não der certo, se você entra no casamento assim, você não tem maturidade suficiente, você não compreende o que é o casamento. Então significa que esse casamento, se você não quer ter filhos, a não ser que o casal tenha um acordo entre eles, etc., né, de antemão, por causa de algumas decisões, sei lá. Depende muito, né? Cada casal, o sacrário da consciência da pessoa, também existe um sacrário da consciência do casal. O que os dois decidem diante de Deus, né? Mas, em princípio, esses 3 elementos são fundamentais. Então, o que acontece? Normalmente, existem vários motivos que podem fazer com que a liberdade não seja uma liberdade verdadeira, a ideia da indissolubilidade não tivesse sido bem trabalhada, ou a questão da abertura para os filhos. Então, o direito canônico, ele apresenta uma série de elementos. E é através desses elementos que são criados os tribunais eclesiásticos. Aí o que vai acontecer? Eles vão se estabelecer, tem perguntas, tem entrevistas, tem que ir atrás, tem que ter testemunhas. Não sei se alguém aqui já acompanhou algum caso, né? Então é um processo normalmente longo, caro, porque você tem processo. Aí o que acontece? O Papa, ele já mandou simplificar. E normalmente você tem que ir no tribunal principal, e aquele tribunal demora às vezes anos para poder emitir um parecer final. E o Papa aqui ele fez 2 documentos, uma reforma recente, onde ele diz o seguinte: olha, tem muitos casos que o próprio bispo diocesano pode decidir, sem passar para o tribunal. E tem que ficar muito chateado com isso, porque vai dar mais trabalho para eles. Depois, põe em relevo o sofrimento dos filhos nas situações de conflito e conclui: o divórcio é um mal, é muito preocupante o crescimento do número de divórcios, por isso, sem dúvida, a nossa tarefa pastoral mais importante a respeito das famílias é fortalecer o amor e ajudar a sarar as feridas, de maneira que possamos prevenir o avanço deste drama da nossa época. Depois, as outras, então todas agora são situações difíceis que ele vai apresentar. Então, desejo a todos uma boa noite e a gente se encontra aqui a 15 dias, se Deus quiser.